Prezados amigos, prezados irmãos, irmãs, onde quer que você esteja, hoje gostaria de falar com você um pouco sobre a situação do Brasil e sobre as eleições que se aproximam. Temos menos de um mês para essa eleição acontecer. Quando a gente vê tantas coisas acontecendo em torno dessa eleição, candidatos da esquerda, da direita, do centro e assim por diante, eu diria que o Brasil se encontra numa encruzilhada. Eu gostaria que cada brasileiro sentasse, pensasse e pesasse bem antes de votar. Só para dar uma sugestão, nós temos que pensar não só logicamente, mas com a ajuda de Deus, com discernimento. A gente vê que o Brasil é um país que se encontra um tanto dividido. Nós temos visto e presenciamos tantas mudanças nos últimos 12, 14 anos que, a princípio, muitas pessoas acharam que Lula ou Dilma ou quem quer que seja durante os 14 anos iam trazer melhora para o Brasil. A gente sabe que as melhoras que essas pessoas dizem que o Lula trouxe para o Brasil foi apenas aquele chamado Bolsa, ou a cesta básica, um salário que foi dispensado a uma certa classe de pessoas, vamos dizer, as pessoas pobres. E nós sabemos que na história, muitas pessoas, inclusive monarcas, imperadores, pessoas que exerciam autoridade sobre a população, que um prato de comida pode levar uma pessoa a mudar de ideia e fazer escolhas erradas. Aliás, eu poderia até trazer um exemplo da própria Bíblia, quando por um guisado o Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Por um prato de comida de guisado, não era mais do que uma sopa. Então, no decorrer da história, nós sabemos que o ser humano se vende por qualquer preço por um prato de comida, porque é uma necessidade básica, biológica e psicológica que o ser humano tem pela sobrevivência. Por isso, com aquela cesta básica ou por um salário mínimo que as pessoas estavam ou devem estar recebendo, muitos se venderam e apoiaram um candidato que achavam que ia resolver o problema da pobreza do Brasil. Nós sabemos que a realidade tem mostrado um tanto diferente, porque eles que estavam fazendo benefício ao Brasil ou aos pobres são as mesmas pessoas que se enriqueceram e fizeram mudanças não para a melhora do Brasil, mas para a destruição da família, do pudor, da honestidade. E não só isso, trazendo uma agenda de totalitarianismo, um tipo de comunismo, socialismo disfarçado, que na realidade já não está mais nem disfarçado. Pela bandeira vermelha já se sabe que é símbolo de sangue e revolução. Então o Brasil se encontra numa encruzilhada. E eu não entendo por que tem homens que se dizem líderes, pastores, que ainda apoiam a esquerda e usam isso, a política partidária, para os seus próprios benefícios. Agora eu quero dizer ao homem de Deus, aqueles que têm responsabilidade por milhares de pessoas que sobem a um púlpito para apoiar uma esquerda, que tem destruído a família, tem elevado o homossexualismo,
o transgênero e outras coisas dessa natureza. Por que que esses homens pensam dessa forma? Quando eles têm a Bíblia, que mostra claramente na história da igreja, e mesmo no Antigo Testamento, pessoas do calibre, da envergadura de Daniel, de Neemias, pessoas que eram íntegras, essas pessoas não se contaminavam com as iguarias do rei. Antes, eram pessoas que temiam a Deus, davam suas vidas em prol da verdade e do seu Deus, um Deus eterno, em quem eles podiam confiar e saber que seriam vencedores. Os políticos de hoje, que se dizem crentes e até pastores, se realmente esses homens fossem chamados por Deus para estarem ali como deputados ou senadores, eles não sobreviveriam se eles defendessem a verdade? Ali ou acolá, essas pessoas se comprometem com o erro, com a mentirinha, ou com aquele jogo de empurra, e os favores dos padrinhos, e assim por diante. Olha, eu não quero dizer com isso que você deva votar no Bolsonaro ou em qualquer outra pessoa. Eu só quero dar, pelo menos, uma diretriz, uma coisa que parte da minha consciência e do meu discernimento. E eu creio que Deus está mostrando para o Brasil, nós estamos no momento de decisão. O Brasil já está, se não está completamente, está a caminho de uma revolução social. O Brasil está se vendendo, ou já se vendeu, parte para essa chamada globalização, que é tirar o seu direito, tirar a sua liberdade e a soberania dessa grande nação. Nós não temos mais patriotismo, nós não cantamos o hino nacional antes ou depois de começarem as aulas, que era algo que nós aprendíamos, e tratávamos a nossa nação com respeito. Hoje a nossa nação tem se tornado uma palavra de maldição. É reclamação, o Brasil não presta e assim por diante. Em suma, o que eu quero dizer é isso. Em vista do que nós temos presenciado e ouvido nas notícias nesses últimos 6 dias, isso lhe dá um pouco do que está na mente da esquerda e de candidatos que querem vender a democracia e destruir a liberdade e a segurança que o Brasil já falta muito. Querer destruir a vida de um candidato ao mais alto cargo da nação, quando esse homem não devia nada a ninguém, não foi pego em corrupção, homem que serviu à pátria brasileira, estava pronto à sua vida no caso de uma guerra, e foi esse homem que foi atacado, e sua vida não foi ceifada porque Deus não permitiu. Deus não permitiu. Portanto, agora é a hora da decisão. Esqueça desse negócio de Lula, esqueça desse negócio de Dilma, esqueça do emocionalismo. Esqueçamos também do favoritismo. Nós lembremos que muitas pessoas foram prejudicadas, mesmo no início das manifestações na Vila Pires, em São Bernardo. Eu me lembro disso nos anos 70, por aí. Até o meu próprio irmão perdeu o emprego. Infelizmente, ele apoia essa pessoa. Portanto, irmão, saiamos da encruzilhada e tenhamos uma definição total, sem errar, de que você deve orar, buscar a Deus orientação. Qual a agenda que condiz mais com a palavra de Deus? Essa história que tem hoje em dia no mundo
o chamado meio ambiente, defesa do animal, são tudo termos contraditórios. Tem tanto zelo pelos animais e pelo verde que as crianças que são seres humanos têm sido esquartejadas, abortadas, 100 milhões no mundo, mais do que todas as guerras mundiais, as 2 guerras mundiais. Não tem nada de verde, Deus é que é o Senhor. Não é candidato que vai resolver o problema do verde. Essa é a responsabilidade do homem, de saber e manter. Nós não precisamos, o Brasil não precisa de uma agenda mundial para resolver os seus problemas. O Brasil precisa de homens de caráter, homens ilibados, de um caráter ilibado. Nós precisamos de uma nação que vire para Deus, uma nação que ame Israel, uma nação que se arrependa e peça a Deus que nos oriente. E votemos sabiamente e com discernimento. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine na escolha do nosso candidato ao cargo de mais importância, de mais responsabilidade nessa nação, o Brasil. Chega de tanto problemas, tanta violência, inclusive contra um candidato. Eu, no meu caso, eu já sei em quem vou votar. E você, em quem você vai votar? Vote como um cristão. Pegue a sua Bíblia e analise a agenda, o que cada um tem para oferecer. Então, como um cidadão, vote com a orientação de Deus. Tenha um bom dia. Oremos pelo Brasil. Oremos pelos candidatos. Mas oremos especialmente pelo Jair Bolsonaro, que está passando por essa fase difícil, que inclui dor, emoções e até ameaça da sua própria vida. Orar pelo assassino, que sem dúvida alguma foi um soldado mandado. Não é soldado, ele foi mandado, foi um criminoso que foi pago, orientado por uma corja de pessoas que se comportam como canibais, atendendo e ouvindo a voz de Satanás, que ele é o pai da mentira, ele é o que veio matar, roubar e destruir. Em nome do Senhor. Até a próxima.